Gente, eu gostaria muito de agradecer a presença de vocês hoje aqui, muito especial, que hoje é o dia do encerramento, ficaram 2 semanas ou 2 semanas e meia, foi muito gostosa a abertura, né, Vinícius? Foi excelente. Foi muito boa e todos gostaram muito. E no encerramento eu convenci meu amigo aqui, filósofo, o Elton de Florianópolis. Cadê a Gabi de Joinville? e ele topou vir para cá e ele vai conversar um pouquinho com a gente sobre tudo que vocês estão vendo aqui, ligando arte, psicologia e filosofia. Tá? Então é o Elton com vocês, meu grande amigo filósofo. Pessoal, obrigado pela presença de vocês e por terem interrompido as suas atividades para participar do Interrompa-se. Essa exposição da Mirtes, ela tem um tema que eu gosto muito e esse convite ao Interrompa-se, ele veio para mim pessoalmente numa hora muito propícia e logo depois eu comento um pouco mais sobre isso, o que isso tem a ver comigo em particular. E para começar a nossa conversa de hoje, eu queria começar comentando e ouvindo um pouco a opinião de vocês sobre essa obra, que é a obra título da exposição, Interrompa-se. E um aspecto que parece um detalhe, mas que é essencial nesse título é esse pronome, interrompa-se. Não se trata apenas de que nós interrompamos, como nós fizemos hoje para vir até aqui, algumas atividades, alguns planejamentos. Nós não estamos apenas interrompendo algo, nós estamos interrompendo-nos. Essa é a proposta dessa obra. E essa proposta faz toda a diferença. Nós estamos interrompendo não aquilo que nós fazemos, mas aquilo que nós somos. E isso é muito profundo e muito transformador. Essa obra, antes de qualquer coisa, eu queria que a Mirtes comentasse um pouquinho sobre ela, o que a inspirou a fazer essa obra e até alguns aspectos mais técnicos, mais práticos, digamos assim, de como ela foi feita, o material, a técnica. Fica à vontade, Mirtes. Essa obra, como as outras que vocês estão vendo em bronze, no caso, esse bronze foi feito com ácido marrom. A gente chama pátina, mas é um ácido. Como tem, esse também é de ácido pátina marrom, nós temos de ácido preto, a pátina preta, a pátina branca. Já o alumínio não permite mudança de cor. Essa escultura, como todas as outras, as pequenas e as grandes, elas foram feitas todas com uma estrutura interna de ferro, da proporção humana, e depois blocada, colocado argila. Depois de pronta, completamente pronta, a argila eu levo para a fundição, e na fundição eles fazem a forma, e dessa forma, que é um processo grande, um processo de 2 meses, porque tem todo um preparo, tem toda uma secagem. Esse processo leva uns 2 meses, mais ou menos, na fundição. Aí existe a montagem. A montagem ela é toda faceada, porque não dá para fazer uma forma inteiriça, então ela é toda recortada, depois ela é soldada, lixada, e para depois acabar desse jeito. Essas 3 peças, elas tem uma engenharia toda por dentro, porque essa peça aqui, por exemplo, tem uns 20 quilos, e esses 20 quilos ela tem que estar suspensa, tem que estar amparada só nessa haste. Então, existe um ferro por dentro, como aqui também existe toda uma ferramenta grande dentro, para que possa amparar, né? Então, além da escultura, tem toda uma engenharia junto. E a proposta dessas 3 peças abertas é no sentido de que tudo que a gente queira, por exemplo, nessa peça, tudo que a gente quer que interrompa, que se pare, e para que a gente comece uma nova etapa, que o nosso ventre aberto, que toda essa parte que é o central da nossa vida,
que esteja aberta para que possa chegar novas experiências, novos caminhos. Então a ideia é você parar para começar algo novo. Você não consegue começar se você não parar. Então é nesse sentido que o ventre aberto seja um espaço de criação, seja um espaço totalmente novo, para que entre justamente as novas etapas da vida. Então é nesse sentido. Nós, como seres humanos, somos muito fragmentados, muito divididos, e às vezes nós tendemos a priorizar o lado do corpo, em outros momentos da história, o lado do espírito. Mas é difícil que em alguma época a gente chegue a um equilíbrio entre essas duas dimensões. Então, ou nós temos uma visão do homem que é muito animalesca, nós somos apenas um corpo que desenvolveu uma capacidade intelectual muito sofisticada, muito superior à dos outros animais. Ou então, o oposto extremo, né? Que nós somos espírito preso a um corpo mortal, transitório. E são duas visões negativas do ser humano, porque elas negam uma das nossas dimensões em detrimento, elas priorizam uma em detrimento da outra, ou negam, né? Se você tem uma visão em que o corpo é negativo e só o espírito é superior, só o espírito tem valor, você não chega à unidade pessoal, a um entendimento pleno de si mesmo. Então essa intuição antiga dos gregos, lá de Hipócrates, com os 4 tipos de humores, e da ciência moderna, que entende melhor essa inter-relação entre cérebro, toda a química orgânica do nosso corpo, e a nossa resposta externa, a nossa resposta social, é um grande avanço antropológico e filosófico no entendimento daquilo que nós somos. Porque um dos grandes males nossos é não entender essa unidade que nós temos. E mais do que temos, nós somos uma unidade. E nós vivemos muito fragmentadamente. Nós priorizamos algumas atividades e nos esquecemos de outras, achando que são secundárias ou menos importantes, ou até desimportantes, né? E nisso eu queria chegar agora a essa segunda estátua aqui da Mirtes, que é a dualidade. Mirtes, você quer apresentar um pouquinho a ideia dessa escultura? O que você pensou quando esculpiu? Justamente essa dualidade nossa, que se está falando, nós não somos nem uma coisa nem outra, nós devemos e podemos buscar o equilíbrio. Eu quis desequilibrar, eu quis colocar nós, seres humanos, presos, acorrentados demasiadamente às coisas do mundo, às coisas da terra, as coisas que a gente faz acima do que é necessário, e presos, assim, enraizados no social intenso. Tanto é que eu coloquei camisa social, gravata, sapato, calça social. E metade a busca do ser humano para algo maior, para as coisas do alto, para as coisas eternas. É o casamento dos dois que vai ser o equilíbrio, que vai ser o nosso bem viver, né? E a expressão dele, de que é? O fato é que se nota uma dupla expressão. Essa dubiedade, essa dualidade, ela tem muito a ver com a nossa essência. Nós somos pessoas de fronteira, né? O ser humano é um ser na fronteira entre o meramente material, o físico, aquilo que se decompõe com a morte, como qualquer animal, e do outro lado da fronteira, algo que transcende, que permanece, que não morre com o corpo. O fato de nós vivermos o tempo inteiro na fronteira cria em nós um conflito interior contínuo, que nos joga para baixo porque faz com que nós estejamos em crise existencial permanente, não sabemos a qual mundo pertencemos,
já que estamos nos dois, com um pé em cada lado da fronteira, mas ao mesmo tempo nos joga para cima, porque diz que não somos somente do mundo finito, de um mundo material. Tanto que ele está olhando para cima, ele está acorrentado ao chão, né? Ele tem um pé calçado bem firme no chão e um pé descalço tentando se levantar. Ele tem um lado vestido, como a Miris comentou, de camisa social e gravata, e o outro lado despido, o braço levantado. É aquela guerra interior entre a necessidade de seguranças materiais e seguranças sensíveis, tangíveis, e aquela vontade de jogar tudo para trás, de jogar tudo para o alto, de se despir, de ficar nu por dentro, principalmente, de jogar fora as aparências sociais, aquelas coisas que nos amarram a realidades que não fazem parte daquilo que nós somos por dentro, certo? E essa dualidade, esse pertencimento aos dois mundos simultaneamente, gera em nós essa angústia existencial de querer usufruir ao máximo do mundo material em que nós estamos, mas ao mesmo tempo aquele desejo de um mundo que supere toda essa finitude, toda essa contingência, todas as dores do mundo material. A forma de nos encontrarmos é voltarmos a nós próprios. É o autoconhecimento, né? Se nós estamos discutindo um problema de tristeza, de melancolia, de influências externas e internas que nos transformam em criaturas dúbias, em criaturas duais, a forma de nós nos encontrarmos com a nossa unidade é olhando para dentro de nós mesmos. Isso se faz através da reflexão, dessa introspecção e daquilo que essa exposição nos convida a fazer. Interrompa-se. E esse interrompa-se, eu volto àquele primeiro parágrafo dessa nossa conversa, que não se trata apenas de interromper aquilo que nós fazemos, interromper atividades e parar para pensar um pouquinho. Trata-se de interromper aquilo que nós somos. Isso que eu sou até esse momento não está me realizando por quê? Eu não me interromperia se estivesse tudo bem. O próprio fato de perceber essa necessidade de interrupção já é um sintoma, já é um indício de que alguma coisa não está funcionando a contento. O que é isso? O que está errado? Está sobrando alguma coisa, eu tenho que me desfazer de algo? Está faltando alguma coisa que eu preciso conseguir? As duas coisas ao mesmo tempo, que é o mais provável. O fato é que nós precisamos, para superar a dualidade e para completar esse exercício da interrupção, nós precisamos desse momento de reflexão. O que a face dessa escultura nos transmite? Sobre o ser. Quem sou? Essa reflexão exige algumas perguntas antes de nós falarmos de respostas. Porque quando a gente reflete, e essa imagem é bem eloquente, é um reflexo de espelho. É você olhar para si mesmo. A reflexão é você se olhar. Quando você se olha, você enxerga mais perguntas do que respostas, especialmente numa fase como essa, de dúvidas, de visão pessoal. E antes de nós encontrarmos respostas, a coisa mais sensata é nós fazermos as perguntas, não é? Quais são as perguntas básicas que nós podemos fazer quando refletimos sobre nós mesmos, no sentido de quem somos, de onde eu venho, o que eu sou e para quê? Para que nós somos? Isso nos gera perguntas. De onde veio isso? Por que funciona assim? Não poderia funcionar de outra forma? Por que às vezes falha toda essa harmonia sistêmica? O que leva a essas falhas? Ou pelo contrário, o que é que faz com que tal pessoa, o que é que faz com que fulano tenha uma saúde de ferro? Por que Beltrana viveu até 112 anos com saúde e tomando vinho toda noite, feliz, batendo papo com os tataranetos, né? E mesmo assim ela é mais do que nós. E eu queria chamar a atenção para esse verbo. Ela é mais do que nós.
Porque o ser não depende do que se sabe, do que se tem e do que se faz. E nós confundimos muito esses 4 verbos. Nós colocamos o ser como meio para ter, enquanto outras pessoas colocam o ter como meio para ser. Dá para perceber a total discordância entre esses 2 pontos de vista? Então, às vezes, as pessoas vivem mais com menos, vivem melhor com recursos piores, elas intuem, elas de fato sabem mais, sabendo menos, e a contradição é exatamente essa. Às vezes a pessoa sabe menos, mas ela sabe mais, ela faz menos, mas ela faz mais, ela tem menos, mas ela tem muito mais, e ela parece ser menos, mas ela é muito mais. Então existem conhecimentos de vários tipos, ok? Alguns conhecimentos são meios para, são ferramentas, instrumentos que são úteis para fazer, para ter. Existem outros conhecimentos que são meios também para sermos mais. Algum desses conhecimentos pode ser considerado menos importante do que o outro? Não. Porque nós chegamos a um nível de deterioração do nosso ser, tamanho, que nós ainda temos essa cegueira de achar que a nossa felicidade está encerrada em nós mesmos. Ela está dentro de nós. Desde que, ao entrar em nós mesmos, nessa introspecção, nessa reflexão, nós percebamos que nós precisamos sair, transcender, ir além de nós próprios para nos realizarmos plenamente. E eu acho que essa obra da Mills, ela representa um pouco esse encontro, essa fusão do eu no outro, né? E a Mills acrescentou um adjetivo que eu achei interessante, fusão evanescente. Evanescente é aquela coisa que não é duradoura, que é fugaz, né? Que passa. Porque nós nos encontramos o tempo inteiro com muitas pessoas e nos fundimos, às vezes provisoriamente, com o outro. Durante uma parceria, durante um namoro que de repente acaba, com um filho que de repente a vida leva, certo? Então são várias fusões evanescentes que acontecem na nossa vida, mas que nos enriquecem. Nós nos enriquecemos no nosso ser à medida que nos vamos fundindo com o outro. Então, para recapitular essas 4 esculturas, nós começamos com essa do interromper-se, que nos falou um pouco de tristeza, de melancolia, dessa luta, desse esforço por mudar algo que não está me completando. Eu cheguei à conclusão de que alguma coisa exige que eu me interrompa. O que é? Eu percebi a partir disso que eu sinto, eu experimento na minha vida uma grande dualidade. Eu ao mesmo tempo almejo as coisas do alto, mas eu me sinto preso às coisas de baixo. Eu tenho um lado vestido, um lado engravatado, um lado calçado, e eu tenho um lado nu, um lado livre, um lado que ergue o braço para cima, que busca essa liberdade. E eu sinto, esse é o grande dilema, o grande conflito humano. Nós somos seres de fronteira, com um pé em cada lado da fronteira. De um lado o material, do outro lado o espiritual. De um lado o físico, o corporal, do outro lado o psíquico, o espiritual. De um lado o bem, do outro lado o mal, e nós no meio, em cima da fronteira, com um pé em cada lado. Nós não somos plenamente bons nem plenamente maus, mas nós temos a possibilidade de ser. E essa dúvida, essa divisão que nos perturba e que ao mesmo tempo nos incentiva, ela nos leva a momentos de reflexão em que nós olhamos para dentro de nós mesmos. E nós encontramos ali vários indícios para melhorar nossa visão de conjunto daquilo que nós somos. E nós percebemos que nós somos corpos que têm uma dimensão psíquica. Essa dimensão psíquica às vezes nos abre para um horizonte espiritual. Nós temos alguma coisa, mesmo uma pessoa que se declara ateia, ela tem de vez em quando aquela dúvida, será mesmo que não existe nada depois? E a pessoa crente também tem essa dúvida, ou será mesmo que existe alguma coisa depois? Nós experimentamos o tempo inteiro essa
Dualidade. Olhando para dentro de mim mesmo, eu descubro que eu sou, mas eu posso enriquecer o meu ser a partir da minha interação com os outros, gerando essas dimensões do saber, do fazer e do ter. E essas 4 dimensões, elas se entrelaçam, elas formam um sistema integrado, unificado. E quanto mais unificado eu sou nas minhas dimensões do ter, do saber, do fazer e do ser, mais eu me realizo e mais eu consigo a minha felicidade. E eu percebo que, para que essa sistemática se complete, se unifique, eu preciso estar o tempo inteiro em interação com o outro. Eu preciso olhar o tempo inteiro para dentro de mim mesmo, mas também para fora de mim mesmo. Isso também faz parte da nossa condição de seres de fronteira. Ao mesmo tempo que eu tenho que olhar para mim, eu tenho que olhar para o outro. E eu encontro a minha felicidade olhando para dentro de mim mesmo e descobrindo aquilo que eu sou, porque isso me leva a olhar para o outro e a sair de mim mesmo, a me libertar do maior dos nossos escravizadores, que somos nós próprios. E aí entra essa fusão com o outro, que a mesma vai agora nos explicar. Como ela consegue essa fusão entre o eu e o outro. E o amor também está relacionado com a arte. A arte, nós estamos aqui hoje porque todos nós temos assim essa busca do sublime, da poesia, de viver a vida, de viver neste mundo de um modo mais simplificado. E esse modo mais simples, a arte atinge essa simplicidade, que é a poesia, é você ver o mundo de um modo mágico, do modo sublime. Eu quis representar essa fusão de nós sairmos de nós e irmos para o outro de um modo mais poético e mágico, que é a música, que é a dança, que é o estar junto, que é o puro, que é a confiança, que é a harmonia, que dois seres separados, mas que se juntam. Então eu quis passar tudo isso nessa obra, sabe? A magia, a poesia, a música, a dança, a confiança, né? Porque ela salta e fica na confiança. Então, quando a gente se dá para o outro, é muito forte essa coisa de que a gente está confiando no outro. Eu sei que o mundo hoje, nem todos se confiam, mas todos aqui que estão aqui hoje, vocês, amigos, que eu conheço, cada um, não tem uma pessoa aqui que não se doa. Eu conheço todos estão se doando. E essa doação, quando a gente engloba a arte no modo poético, no modo divino, no modo especial, então assim a vida fica mais sublime, a vida fica mais gostosa de se viver. Então, quanto mais a gente simplifica, mais fácil de levar a vida. Gente consegue levar a vida, né? Uhum. E como a arte da dança, da música, dessa magia que é o movimento, um movimento até lúdico, né? Que as crianças que confiam, as crianças que são puras, elas são mais felizes, né? Então, por isso, esse casal dançante. Às vezes uma pessoa consegue transmitir, mesmo aquela pessoa que tem poucas atividades, que leva uma vida serena, uma vida tranquila, consegue transmitir um dinamismo, um movimento, um progresso, um avanço impressionante. Enquanto uma pessoa, às vezes, mergulhada em atividades, ela faz, sobe, desce, corre e volta, ela te transmite aquela sensação de estar atolada, de estar sem poder ir para frente, estagnada. Então, essa reflexão é muito interessante para a gente chegar agora à conclusão desse nosso encontro. Que a gente recapitulasse isso: interromper-se,
dualidade, reflexão e fusão. Gravem na mente de vocês a imagem dessas 4 esculturas. Voltem a pensar nelas com certa frequência. E principalmente, mais 2 sugestões. Pensem naqueles 4 verbos. Ser e depois saber, fazer e ter. Abaixo do ser. O ser está lá em cima. Idealizando um gráfico, né? uma projeção visual. Ser. Mas fazendo parte do ser em conexão com ele, saber, fazer e ter, que só fazem sentido se me ajudam a ser mais. E a outra coisa, olhem sempre para dentro de vocês, mas nunca deixem de olhar para fora. A felicidade está nos 2 lugares ao mesmo tempo, e ela é indivisível. Se você olhar só para um lado, você não vai encontrar a felicidade, embora ela esteja dentro de você, porque ao mesmo tempo ela consegue estar fora de você. Isso que parece uma contradição lógica é a própria realidade. A realidade é contraditória. Então olhem sempre para si mesmos, cuidem de vocês, amem-se, mas olhem para o próximo. O próximo às vezes pode estar precisando muito desse olhar de vocês. Muito obrigado.